TCC, né, gente? Café com TCC. Então, boa tarde novamente. E agradecer a presença de vocês. Chamo o pessoal, que eu sei que tem muita gente que vai defender monografia a partir de hoje, né? As defesas começam hoje. Desejamos. Eu, inclusive, Bruno. Brunão, inclusive, né? Pois é, desse jeito. E, sem mais delongas, queria passar aqui para a professora Karine. Professora Karine Raposo é nossa professora de leitura e produção de texto, de metodologia, que é mais Karine. Comunicação organizacional. Comunicação e sabe tudo de TCC, simplesmente, né? Sabrina falou, né? A diva do TCC. Né? E, então, passo a palavra aqui para ela, para a gente poder trocar essa ideia aqui hoje. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Carol, obrigada, né, pelas palavras aí de carinho, incentivo, mas não é nada disso não, gente. Não sei tudo, não, e a cada vez, né, que eu estou com vocês nessa troca, eu aprendo um pouquinho mais, né, porque os momentos, eles não se repetem, eles são únicos, e a única função aqui é bater mesmo um papo com vocês, e passar algumas dicas com a intenção de deixá-los mais seguros, né, mais tranquilos, neste momento que eu sei que é de extrema importância, né, na vida de vocês. Eu acho que a defesa, né, de um trabalho na vida de qualquer estudante é um marco, né? É um marco mesmo. Vocês, existe um momento pré-defesa e um momento pós-defesa. Então, a intenção aqui é mesmo contribuir, tá? Passar umas dicas, é um bate-papo mesmo, para que vocês fiquem mais seguros e se sintam mais à vontade. E principalmente, né, pessoal, neste momento que nós estamos enfrentando, né, a pandemia, em que as defesas serão feitas de um modo pouco tradicional, né? Vejam, desde que vocês entraram para a faculdade, de certa forma, a gente vem se preparando, né, para uma defesa no formato, no padrão, né? Está lá na frente de uma banca de avaliadores para que você defenda, por isso que se chama defesa, para que você defenda ali o seu trabalho. E aí vem a pandemia e coloca à prova, né, esse momento pelo qual nós vínhamos nos preparando de certa forma. Agora é um outro formato, é uma apresentação online. E isso muda alguma coisa, Karine? Bom, não muda a essência desse momento, né, que é a defesa do trabalho propriamente dito. Mas... Não, você... Eu estou me vendo. Vocês estão me vendo, pessoal? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Estão vendo? Não, então o problema é com o meu computador. Ah, tá. É que a Carol não está me vendo. Eu só vou fechar a tela aqui, que o Marcos teve. Tá bom. Então, pessoal, muda a essência, né, desse momento, que é a defesa do trabalho, não muda. O que muda são algumas técnicas, tá, que eu vou passar para vocês, algumas dicas, porque agora vocês estarão, né, entre vocês e a banca, estará aqui uma tela de um computador, tá bom? Então, o objetivo é esse. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela. Minha tela. Já estão vendo? Estão vendo, pessoal, a tela? A minha? Estou. Ok. Você já está vendo, Carol? Não, aqui não estou não, mas você pode... Pode? Ok. Então, TCC sem medo, né? Dicas de apresentação. O título é bem real, né? É um momento em que nós sentimos medo mesmo. Por quê? Porque nós, enquanto, né, seres humanos, nós sentimos medo da exposição.
Porque a partir do momento que a gente vai estar ali na frente, apresentando um trabalho, sendo julgado, isso nos dá medo, nos causa ansiedade, e é normal sentir isso nesse momento, né? Dificilmente a gente vai pegar alguém que vai falar assim, não, eu não estou nem aí, eu estou tranquilo. É muito difícil que a gente encontre alguém, né, com esse estado de espírito antes de uma defesa de um trabalho. Ok? Mas isso é normal e, inclusive, alguns especialistas dizem que isso é saudável. Por quê? A partir do momento que a gente sente medo antes de uma situação importante em nossas vidas, né, que a gente sente ansiedade, a gente se prepara, a gente tende a se preparar mais. Porque se nós estivermos totalmente tranquilos, significa que a gente se sente totalmente preparado, né, para aquele momento, e isso pode ser uma armadilha, né, para nós. Então, ter medo, sentir ansiedade é super normal, tá bom? Então, vejam, na nossa agenda hoje, eu vou falar para vocês de dicas, né, de oratória para o momento da defesa, preparando a apresentação online do TCC e apresentando o TCC propriamente dito, tá? Então, a nossa conversa hoje, ela vai focar nesses 3 pontos, tá bom? Vejam só. Neste contexto de pandemia, diversas atividades estão sendo realizadas de maneira remota. Assim, muitas apresentações de trabalhos profissionais e acadêmicos estão empregando salas virtuais e o compartilhamento de tela para exibir as apresentações de seus computadores para todos os demais participantes. No bate-papo de hoje, vamos então dar algumas dicas para que você brilhe neste momento tão importante que é a defesa do seu TCC. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, como em tudo na nossa vida, planejamento, né? Poucas coisas dão certo e são bem-sucedidas sem um planejamento, né? Você pode se arriscar a pegar uma mochila e sair aí pelo mundo sem destino, sem planejar uma viagem, ok. Mas, em relação ao trabalho, a um passo tão importante, né, na nossa vida acadêmica, a gente precisa se planejar, né? E para esse momento, que é a defesa, isso não é diferente. Então, a gente precisa desse planejamento prévio. Por quê, pessoal? A certeza do que vai falar, do que a gente vai falar, é passo decisivo para vencer o medo de falar. É fato, eu já li em vários documentos de especialistas, em cursos de oratória, que um dos maiores impedimentos, né, um dos maiores motivos que faz com que a gente tenha muito medo na hora de se apresentar em público é não saber exatamente o que falar e como falar, né? Então, aparecer na frente de uma audiência para falar de improviso nos causa realmente medo, né? Porque, como eu disse, naquele momento nós estaremos sendo julgados, tanto pelo que a gente está falando, pelo conteúdo, como pelo modo como a gente está falando, né? Isso tudo vai ser levado em consideração, mesmo que de modo inconsciente, pela pessoa que esteja nos ouvindo. Então, a gente precisa estudar mesmo, a gente precisa planejar, porque isso diminui o medo e a ansiedade na hora da apresentação. Bom, então vamos lá, preparando-se para a defesa de TCC online. O que eu vou falar aqui são aspectos gerais, tá? Que vocês devem considerar para esse momento, né, da defesa e para todos os outros momentos que vierem em que vocês precisarem de fazer uma apresentação, seja, né, online, e quando a gente voltar, né, para as atividades presenciais, muitas dessas dicas aqui também são válidas, ok? Primeira coisa, tenha a mesma postura e pontualidade exigidas em atividades presenciais. Isso é fundamental, tá? Um erro fácil de se cometer durante apresentações remotas, ou até antes dela, né, é a mudança de postura diante das atividades, uma vez que se está em casa. O fato de estarmos em casa, o fato de estarmos em um ambiente que é muito familiar
para nós, pode nos dar essa sensação de informalidade, ok? E a sensação de aconchego ou ambiente mais caseiro passam a impressão de se estar em período de descanso, o que pode te fazer relaxar em relação às suas obrigações. Fique atento ao horário e esteja pronto para a sua exposição uns 10 minutos antes do horário agendado. Então, se sua defesa é às 19 horas, às 18h50, você precisa estar ali lindo, pronto, concentrado, né, para aquele momento. Se desligar de todas as questões ali que envolveram o seu dia, né, de todas as situações ali da sua casa, para que você se concentre para a sua defesa. É muito ruim, né, quando a gente chega para algum compromisso atrasado ou na hora, né, quando você chega e já precisa logo começar a sua exposição. É muito ruim, isso tira a naturalidade da gente, né, isso tira aquela possibilidade que nós temos de respirar fundo para começar a falar. Então, esses 10 minutinhos, eles servem para isso, para que você, então, sente ali na frente do computador, né, comece a organizar ali seu espaço, a sua mente, para, então, começar, né, a sua defesa. Vista-se adequadamente. Vejam só, estar em casa, como eu disse anteriormente, nos faz querer nos vestir de forma mais caseira, informal, né? A gente está em casa, a gente tem a sensação, aqui eu vou fazer uma defesa, ou eu vou dar aula, né? Muitos podem pensar assim, então eu não preciso me arrumar, eu não preciso me vestir, não. Né? Ao participar de uma apresentação online, evite usar roupas despojadas, que você não usaria se esse momento fosse presencial, né? Você não viria para sua defesa de TCC de bermudão, boné, uma camisetinha, por exemplo. Então, não utilize esse tipo de roupa para esse momento da defesa online, tá? Vista-se como se fosse ir à faculdade ou ao trabalho, ou pelo menos utilize o mesmo tipo de camisa, uma vez que você será visto do tórax para cima na maior parte do tempo. O mesmo deve ser aplicado aos demais cuidados com a aparência, como cabelo, unhas, maquiagem, no caso das mulheres, né? Então, eu aconselho que as meninas aí passem um pozinho no rosto, porque a luz, né, a tela, costuma dar um brilho a mais, né, na nossa pele. Então, passa um pozinho, um batonzinho. A questão dos acessórios, né, ter cuidado com o excesso de acessórios, porque nesse momento em que nós estamos lidando com o computador para apresentação, a nossa tendência é gesticular muito, né? Então, evitar, né, muitos acessórios mesmo por causa do barulho, ok? Então, essa questão da vestimenta, né, do cabelo, isso é fundamental. Vamos lá. Procure um local iluminado e silencioso na sua casa. Pessoal, eu sei que isso muitas vezes é difícil demais, principalmente para aqueles que moram com muitas pessoas, né? Eu falo por experiência própria que todas as minhas aulas, quem assistir a todas as minhas aulas vai ter latido de cachorro, às vezes minha filha me chamando, às vezes o meu pai fazendo alguma coisa na cozinha, porque eu estou, né, em casa, no ambiente familiar, com mais pessoas que residem ali, e por mais que, né, eles saibam e tentem respeitar aquele momento, muitas vezes eles esquecem, ou muitas vezes é difícil, uma campainha toca, não tem como você controlar, né, o telefone de alguém toca, mas como é um momento muito específico da vida de vocês, vocês podem tentar estabelecer um acordo, né, procurar um local iluminado e silencioso na sua casa, que seja o seu quarto, que seja um cômodo que é pouco utilizado, e mesmo estabelecer um pacto com as pessoas que moram ali com vocês, tá? Nosso ambiente em casa pode ser ou não propício para apresentações online. Então, independente do cômodo, procure estar num local iluminado e silencioso. A luz natural ou artificial devem ser boas o suficiente para ser vista com clareza, mas o excesso pode causar incômodos à visão. Verifique a posição da fonte de luz em relação a você,
para evitar fazer sombra. Se você ficar contra a luz, as pessoas não vão vê-lo com clareza. A sua imagem fica escura. Por exemplo, se você ficar contra a luz, tá? O mesmo se aplica à acústica. Veja um local onde há menos interferência de barulhos, como pessoas conversando, vizinhos ou barulhos vindo da rua. Mesmo que haja alguma interferência, algumas dicas abaixo podem ajudar a superar este problema. Por exemplo, pessoal, o fone, utilizar o fone ajuda muito, tá? Não acaba com os barulhos externos, mas diminui, né? Porque quando você está com fone, o som, na verdade, ele fica entre a sua máquina, né, e você. Então, isso evita que outros barulhos, né, externos, interfiram na sua apresentação, na sua comunicação. Então, eu aconselho a utilizar um fone para a apresentação do TCC de vocês. Caso não tenham um fone, então procure mesmo, tenha atenção à escolha desse local, porque atrapalha mesmo e todos ouvem. A gente acha que não. Se vocês pararem depois para ouvir uma gravação, vocês vão ver que a gente ouve barulhos lá no fundo que, a princípio, você acharia que não daria para ser ouvido, tá? Então, isso essa questão do fone ajuda bastante. Fechar a porta, né, do ambiente. Se você tiver condições de ter um ar-condicionado ou um ventilador, né, se você estiver num cômodo que tenha janela para a rua, fechar essa janela por causa de barulhos, né, de trânsito ou de vizinhos. É claro que pode acontecer algum imprevisto, mas a gente precisa tentar evitar, ok? Bom, treine e adapte a apresentação para um formato online, né? Vejam só, a gente, quando vai montar uma apresentação, é importantíssimo, eu volto a falar nisso, o treinamento. Nós precisamos treinar, né? Precisamos treinar mesmo, porque quanto mais a gente treina aquela apresentação, mais segura a gente fica, né, no momento exato de fazer essa exposição. Então, treinar é algo essencial. Em geral, nas plataformas, ao fazer o compartilhamento da tela do seu computador, você não consegue ver os demais participantes, desculpem, aqui faltou um S, quando coloca a apresentação em tela cheia. Por exemplo, pessoal, eu não estou vendo nenhum de vocês. Vocês estão me vendo? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não vejo vocês. Aí eu tô aqui apresentando, né? Eu não tô vendo vocês, aí eu imagino, não tem ninguém me vendo, não. Eu já sei o conteúdo, aí eu começo. Vocês estão vendo tudo que eu tô fazendo? Sim. Pois é isso, tá? Não se esqueçam que, embora vocês não estejam vendo quem está do outro lado, eles estão te vendo. Então, a sua postura, né, enquanto você está apresentando, precisa continuar sendo uma postura condizente com esse momento. Então, sempre olhe em direção à webcam, tá? Ou de frente para a tela. Qualquer distração com o celular ou olhares paralelos será percebida pelos demais. É claro, pessoal, não é nenhum pecado mortal se você desviar o olhar em algum momento, né? Não é para se portar como um robô. A tentativa é de ser o mais natural possível. Mas, como não há aquela interação face a face, o olho no olho, a gente precisa imaginar, então, que aqui na webcam, para onde eu estou olhando agora, tem alguém ali que está olhando para mim. Né? Eu preciso o tempo todo ter essa sensação para que eu me dirija a essa pessoa, para que eu não fale, por exemplo, um vácuo, olhando para cima ou olhando para o lado, porque alguém ali do outro lado está me vendo, tá? Além disso, evite gesticular demais. Não faça como eu, que não
da faculdade não está funcionando direito, eu não estou te vendo, eu estou pegando aqui ao vivo na minha frente, né? Então, eu fechei a tela e porque eu não consigo ver ela, eu liguei pro meu celular. Então, gente, testa antes. Isso. Veja, né, Karine, se o computador está funcionando, se a internet está funcionando. Isso. Não é dia de prova que tem substitutiva, não, gente. Tem. É só defesa de TCC. Né? É tudo ou nada, exatamente. E vocês viram que eu tenho a mania, né? Eu tenho esse hábito, eu fico me controlando de gesticular demais. E isso, vocês podem ter certeza que aumenta quando nós estamos fazendo uma apresentação sentados, tá? Por quê? Porque a gente, principalmente quando nós estamos, né, nervosos, a gente tende, numa apresentação, né, presencial, a gente anda um pouco, a gente aponta, né, para o slide, a gente tem como se movimentar. Como aqui nesse espaço, né, entre mim, o computador e você e do outro lado, eu tenho um espaço muito limitado, a tendência é ficar igual Eduardo Mãos de Tesouras, né, mexendo para todos os lados. Mas o que a gente precisa ter cuidado é que esse excesso de gestos, né, pode atrapalhar, inclusive foge do campo de visão, né, de quem está assistindo. Então, tentar maneirar, né, com gestos de modo a gesticular de forma mais adequada. E uma dica que eu dou para aquelas pessoas que ficam extremamente nervosos, ansiosos, segure um lápis, segure uma caneta, né? Ali você pode apertar o lápis o quanto você quiser de nervosismo, que a outra pessoa não vai perceber que você está descarregando a sua atenção naquele objeto, tá? Então, essa é uma dica dada por psicólogos, por psicanalistas, que nesses momentos, segurar um objeto, né, e apertá-lo, ajuda a você a descarregar um pouco a tensão daquele momento, tá bom? O que a Carol disse, verifique seus equipamentos e o acesso à internet. Pessoal, internet é tudo de bom na nossa vida, mas se ela resolve falhar na hora H, ela falha. E se a gente não tem ali uma equipe de TI extremamente competente e a postos, a gente desespera. A gente fica desesperado, né? Imagina se você, na hora da sua apresentação, resolve abrir lá o seu slide para apresentar e você vê que o seu notebook está com problema no áudio. Ou com problema na câmera. E aí? Né? Então, exatamente por isso, antes de começar a apresentação, verifique se todos os seus equipamentos periféricos do computador estão funcionando. Isso antes, mas não são aqueles 10 minutinhos antes, não. Uns 10 minutinhos antes, você vai estar na frente do seu computador com a sua apresentação já aberta ali, né, na apresentação, e concentrando nela, né, esquecendo, né, tudo que está à sua volta. Esse teste aqui, ele precisa ser feito com antecedência mesmo, tá? Ver se o mouse está funcionando, se o teclado, se a saída de áudio, se no caso do fone de ouvido, né? Deixa um fone de ouvido ali, reserva, né? Porque esses aqui, eu não sei quanto a vocês, mas eu devo ter comprado nessa quarentena uns 35 fones de ouvido, porque eu acabo comprando aqueles de camelô, né? Então, às vezes, eu compro até 3, porque estraga com facilidade, né? E com facilidade os alunos falam, professora, eu não estou te ouvindo mais, não. E aí, quando eu vou ver, eu troco o fone, era o fone. Então, verifiquem tudo isso, se a internet está estável, e caso tenha algum problema com ela, relate aos demais participantes para que fiquem cientes caso você saia repentinamente da sala online. Vejam só. Quando isso é detectado com uma certa, né, antecedência, a gente precisa tentar, né, um plano B. Qual que é o plano B? Bater na porta do vizinho, né, de um primo, de um tio, que possa, então, ceder um espaço ali para a sua apresentação. Isso né, quando a gente tem mais antecedência. Mas, digamos que está tudo certo, né, com a sua internet e momentos antes de você começar a sua apresentação, ela começa a ficar instável. Que isso pode acontecer,
né? Então, caso isso venha a acontecer, é elegante, é educado, né? Que você avise, então, para a banca que a sua internet está apresentando, né, instabilidade. Caso você saia repentinamente da sala, que você pede desculpas, mas você vai tentar voltar imediatamente, porque, infelizmente, algumas coisas em relação a isso, a gente não tem como prever, né? De repente está tudo bem e tem um pique lá de energia. Então, nessa comunicação, ela funciona nesses momentos e todos vão entender, né? Vocês não serão penalizados por isso, não tem como, né? São fatos que fogem ao nosso controle. Vamos lá. Bom, essa aqui é uma dica que eu adoro dar, porque eu fui vítima dessa dica. E aí, depois que isso aconteceu comigo, eu falei assim, gente, olha, isso é uma coisa interessante para eu falar para as pessoas. Mantenha o mínimo de abas e janelas da tela abertas. Durante uma apresentação online, evite deixar várias abas do seu navegador de internet abertas, bem como janelas do computador. Sabe quando a gente vai abrindo aquele tanto de janelas? E aí a gente está aqui durante a apresentação, se eu fizer assim, olha, se eu tivesse com janelas abertas, vocês estariam vendo todas aqui em cima da minha tela, tá? Evitem isso, tá? Essa dica vale tanto para quem está apresentando, como para quem está assistindo. Em ambos os casos, mostrar várias abas de janelas abertas enquanto a exposição acontece, pode indicar que você não está prestando atenção, principalmente quem está assistindo, né? Parece que a pessoa não está prestando atenção ao que você está dizendo. Outro motivo para reduzir o número de abas e janelas abertas é evitar perder tempo procurando a aba ou a janela da apresentação, caso você tenha que ficar alternando entre essas abas e janelas. Então, deixem abertos somente os conteúdos que vocês forem utilizar naquela apresentação. O fato que aconteceu comigo, que foi até engraçado, foi que durante, né, o dia a dia que eu estou ali trabalhando, eu tenho o hábito de deixar o WhatsApp ligado, né, no web, porque isso facilita. E aí, durante um dia, durante uma aula, eu estou lá dando a minha aula e estou vendo os alunos rindo, os alunos rindo, os alunos rindo, os alunos rindo. E uma hora eu falei, gente, o que aconteceu? Eles estavam morrendo de rir, porque né, o pop-up, o meu WhatsApp, estava mostrando as mensagens na tela. E as mensagens, graças a Deus, eram da minha filha. Né? Minha filha estava com o pai dela e estava me mandando mensagens, mames, não sei o quê. Assim, aquelas mensagens escrevendo errado, emojis, né? Ela tem 7 anos. E os meninos estavam morrendo de rir daquilo ali. Imagine, foi isso. Mas se fosse uma situação particular, né? Então, isso me alertou muito para esse fato. Né? Então, todas as vezes que eu vou apresentar, o que eu vou dar aula, agora eu fecho tudo e deixo aberto somente o que eu vou utilizar para aquela exposição, tá? Cuidado com o que você mostra no compartilhamento da tela. Então, isso aqui é uma outra dica. Complementar a dica anterior, tome muito cuidado durante o compartilhamento de tela. Durante esse momento, tudo que está na tela do seu computador pode ser visto. Abas de internet, janelas, aplicativos. Além disso, evite mostrar arquivos e pastas pessoais, para evitar situações de constrangimento. O ideal é que todo o conteúdo da apresentação, né, slides, vídeos, arquivos de mídia, seja colocado em uma pasta específica. E somente essa pasta esteja aberta quando você compartilhar sua tela. Isso também pode passar a sensação de foco no trabalho. O que eu estou dizendo? Quando vocês forem compartilhar a tela de vocês no Teams, tá? Vejam só, eu vou aqui minimizar a minha tela, vocês veem tudo que está aqui na minha tela. Né? Vem aqui, por exemplo, a foto da minha filha. Vem aqui, olha, uns prints que eu dei aqui. Vem, por exemplo, aqui, olha, o que está aberto aqui.
Tá vendo? Vocês veem tudo. Então, é para ter cuidado mesmo com esse momento, porque vocês vão precisar compartilhar a tela de vocês para compartilhar a apresentação de vocês. Então, se por um acaso, o protetor de tela for uma foto pessoal, ou se você tiver lá na sua tela algo muito pessoal, tire, né, neste momento e depois você volta. Só porque isso vai ficar visível para todas as pessoas que estiverem assistindo, tá? Bom, agora eu chego exatamente no ponto X, que é como planejar a sua defesa de TCC. Tudo que nós vimos até aqui são aspectos, né, gerais que valem para a defesa de TCC, para uma apresentação de trabalho, para uma reunião, né, formal. Mas e agora? E em relação à defesa de TCC? Como que vocês devem proceder? Né? Devem não, podem proceder, porque são dicas para facilitar, né? Então, vocês têm 20 minutos para apresentação. Não mudou não, mudou, Carol? Vocês têm 20 minutos. E esse tempo precisa ser... 15 diminuiu? Tá lá escrito 8. Ele diz que está escrito, ó. 15 para o aluno, mais 15 para a A arguição. Ótimo. Então, eu vou até aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. Ótimo. Então, mudou para esse semestre, isso. 15 minutos para sua apresentação e esse tempo precisa ser respeitado. Ou seja, não vá se preparar para falar em 17 minutos, em 16 minutos, se você tem 15. Já estou terminando, não dá, tá? Porque um dos critérios que é levado em consideração na ficha de avaliação da banca é se você respeitou o tempo. Então, se você tem 15 minutos, programe-se para falar em 15 minutos, em 14 ou em 15. Nada mais do que isso, né? Porque nós, culturalmente, né, temos a mania de achar 15 minutos. Se eu falar 16, 2 minutinhos, isso não vale nada. Vale ponto, né? Então, a gente precisa respeitar esses 15 minutos. Escreva, né, antes, ali no planejamento, como eu disse, a importância do planejamento. Então, escreva as partes do seu TCC que deverão constar na sua apresentação, né? É claro, pessoal, que uma apresentação é inviável, é impossível que a gente apresente todo o conteúdo do trabalho, né, em 15 minutos. Então, você precisa elencar, né, selecionar quais são as partes do seu TCC que deverão constar na apresentação. Geralmente, tá? Geralmente, recomenda-se que sejam apresentados, além do título, né, do subtítulo, se houver, os objetivos, a pergunta de pesquisa, os principais fundamentos teóricos, a metodologia utilizada e os resultados alcançados. No entanto... Não mata aí, a gente perde uns 5 minutos. Perde não, dá tempo direitinho, porque eu vou mostrar para vocês que quando a gente vai apresentar, por exemplo, a metodologia, os resultados alcançados, a gente não apresenta tudo que está ali no texto. Lembrem-se, pessoal, que a banca já leu o texto de vocês, tá? A banca já sabe tudo, já anotou tudo. Esse momento da apresentação, a função dele é avaliar a postura de vocês durante a apresentação do trabalho. Se vocês conseguem apresentar numa sequência coerente, tá? Se vocês conseguem montar uma apresentação, um slide também de maneira bacana, se vocês conseguem responder as perguntas da banca, esse momento serve para isso, porque todos os detalhes do trabalho de vocês já são sabidos pela banca antes da defesa, tá bom? No entanto, pessoal, o orientador de vocês pode sugerir outros tópicos para apresentação, tá? Que não sejam só esses aqui. Geralmente, recomendam-se esses. Mas o orientador pode falar, não faça assim, comece dessa forma. Então, isso pode ser um acordo estabelecido entre ambos.
Poderia ser essa palestra antes, né, gente? Não hoje. Ele disse que poderia ser palestra antes, não hoje. Eu não estou conseguindo ver nada. Não! A Carol tá aqui, disse que não está conseguindo ver nada. Mas aqui, Estou aqui assistindo. dá tempo ainda, viu? Dá tempo ainda. A minha dúvida, Karina, já aproveitando que você está nos instruindo, é o quê? Sim. Eu fiz até os slides com forma Sim. determinada, VNT. Sim. Só que a minha dúvida são 8 slides. Aí, primeiramente, vai vir o título. Sim. Tem essa sequência lógica de primeiro título, depois objetivos específicos, hipótese, justificativa, marco teórico, metodologia. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui, eu montei uma possibilidade de como vocês aproveitariam esses slides, tá? Mas não tem essa obrigatoriedade. A gente segue uma sequência lógica. Então, título, né? A pergunta de pesquisa, o objetivo, porque isso tudo está relacionado. Por exemplo, a pergunta de pesquisa é a primeira pergunta que você faz antes de desenvolver, né, o seu trabalho. O que é que você quer responder? O objetivo é onde você quer chegar ao final do seu trabalho, tá? Então, eu vou dar umas dicas em relação a isso, tá? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa parte, tá bom? Então, depois que você rascunhou as partes do TCC que você quer apresentar, aí você vai montar a sua apresentação. Em apresentações presenciais, é comum que algumas pessoas optem por não utilizarem o suporte midiático como o PowerPoint. Existem alguns cursos, né, em que as defesas, elas abrem mão, por exemplo, do PowerPoint, e o aluno vai lá na frente, né, com sua cara, coragem e sabedoria, defender o seu trabalho. No entanto, para as apresentações online, sugere-se que esse recurso seja utilizado, porque ele favorece muito o entendimento de quem está assistindo a apresentação, tá? Então, mesmo para aqueles cursos que, no modelo presencial, a defesa é feita só ali no tete-a-tete, na apresentação, no modelo online de apresentação, a gente sugere que seja utilizado o PowerPoint, né, para que facilite nessa visualização, essa exposição e o entendimento da banca, tá? Sim, claro. No direito era assim, né? Nós não tínhamos a apresentação do PowerPoint, banner, né? Era cara e coragem. Isso mesmo. Como a gente brincava com os fichis, né? Então, agora no modelo online, é permitido sim que vocês façam o PowerPoint bem sucinto, objetivo. É sim possível, viu, utilizar o PowerPoint para a defesa do direito. Pois é. Então, pessoal, uma outra questão. Revise sua apresentação. Revise. Peça para alguém revisar, né? Porque para evitar, né, erros de português nesse momento. Alguns, né, equívocos são até perdoáveis, mas outros em uma apresentação não ficam legais, né? Então, sempre revise e ensaie. Ensaie. O que é ensaiar? Vai para a frente do espelho, coloca o cronômetro do lado, né? E veja quanto tempo você está gastando para sua apresentação. Apresente para a mãe, para o pai, para o namorado, para o cachorro, seja para quem for, mas simule aquele momento, né? De apresentação, abrindo os seus slides, passando os slides, como se fosse o momento ali da defesa propriamente dita, tá bom? Bom, existem algumas questões. Professora, Oi? Só uma dúvida. Eu não Sim. sabia que tinha que ter essa apresentação assim por slide, né? Então eu criei um roteiro para mim, estou estudando por esse roteiro. Então eu vou criar um slide. Mas quando eu compartilhar a tela do slide, a imagem desaparece também? Fica só o slide aparecendo? Ou quem está do outro lado continua me vendo?
Falhou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Você montou um roteiro, né, para a sua apresentação, e agora você vai montar o slide. Aí você perguntou se quando você compartilha o slide, se as pessoas te veem? Foi isso? Vem, as pessoas te veem. Ah, sim. Tá? Não, Foi o que eu disse aqui anteriormente. Quando você coloca em modo de apresentação, como eu estou aqui agora, eu não vejo nenhum de vocês. Mas vocês me veem. Tá? Então, quando você compartilhar, as pessoas estarão te vendo. ah, tá, entendi, obrigada. Entendeu? Por nada. Bom, pessoal, existem algumas questões muito gerais que são consideradas os dificultadores da comunicação. Isso da comunicação em todos os âmbitos, tá? Da comunicação de modo geral. Falta de planejamento é um desses dificultadores, tá? Se você não planeja a sua comunicação, ela tende a ser mais difícil e a ser aceita com mais facilidade pelo seu interlocutor. Não compartilhar o objetivo da sua comunicação. Ou seja, qual que é o objetivo daquele momento da sua defesa? Realmente é apresentar o seu trabalho, defender um trabalho que você fez. E isso tem que ficar muito claro. Ninguém sabe mais o seu trabalho do que você que fez o seu trabalho. Nem o seu orientador sabe mais que você, tá? Então, você tem condições suficientes para defender o seu trabalho, para defender ali o seu ponto de vista. Aceitar sugestões da banca, aceitar sugestões é sempre muito bem-vindo em todos os momentos da nossa vida, porque as pessoas, quando vêm de fora, vêm com outro olhar que talvez nós não tenhamos percebido, mas em relação ao conteúdo, à proposta do trabalho, você conhece o seu trabalho, tá? A linguagem não comum. O que significa isso? Por exemplo, no caso de vocês, não vai ser dessa forma, porque vocês, não sei se todos aqui são do direito, né? Todos aqui são do direito, estarão apresentando um trabalho para uma banca composta por professores da área. Mas esse uso da linguagem não comum acontece, por exemplo, quando alguém da área do direito está apresentando, está fazendo uma explanação para uma pessoa que não é da mesma área, né? É comum que vocês utilizem jargões próprios da área de vocês, que para uma pessoa leiga, aquilo ali é um palavrão, né? Então, esse estabelecimento da linguagem não comum, que não vai ser o caso, né, de vocês, informações imprecisas e incompletas, né, começar a passar informação e não terminar, ou informações extremamente vagas, a falta de troca. O que é essa falta de troca, pessoal? É justamente essa falta de olhar, que é tão comum no momento presencial, né? A gente busca a troca no momento de interação presencial pelo olhar, ou mesmo gesticulando com a cabeça, né, quando a gente está apresentando. E aqui, como que a gente supre? Foi o que eu disse para vocês, né, anteriormente. Tente olhar, então, para a câmera, porque ali, né, você, de certa forma, estará buscando o seu interlocutor, que é a sua banca. Não checar o entendimento. É muito educado, tá? Que a gente, no momento de uma exposição, que a gente cheque se está tudo ok. Como assim? Posso continuar? Né? Tá ok? Querem que eu repita alguma coisa? Isso é checar o entendimento, tá bom? E aí os facilitadores, né, ao contrário, são planejamento, compartilhar o objetivo, a linguagem comum, informações precisas e completas, a troca e a checagem do entendimento. Então, agora nós chegamos no ponto da montagem da apresentação. Não importa se você está tentando se destacar em uma apresentação na igreja ou na escola ou em uma empresa entre as top 100. Provavelmente, você vai, em algum momento na sua vida, precisar usar o PowerPoint, né? Que é o aplicativo mais usado no mundo para exposições, para apresentações, seja em escolas, academias, faculdades, congressos, empresas. Bom, primeira coisa, como eu disse para vocês, crie o roteiro da sua apresentação. Então,
peguem ali um esqueminha, um papel e criem esse roteiro, né? Qual vai ser o primeiro assunto a ser tratado, o segundo assunto, o terceiro, o quarto, né? Para que você, então, tenha uma linha de raciocínio a ser seguida, né? É muito importante que essa apresentação, ela seja didática, né? Ela cria uma lógica para que as pessoas entendam, né, aquela lógica da sua apresentação. E quando a gente cria esse roteiro, facilita muito. Depois, aspectos formais do trabalho. Use fontes Calibre, Arial, ou Verdana ou Corbel para escrever nos slides. Por quê? Eu posso utilizar a Monotype, tem umas outras lá que são muito desenhadas, né? Nós, mulheres, a gente gosta de dar uma enfeitada. Então, nesse momento, não é o indicado, né? A sugestão dessas fontes é porque são fontes bem legíveis e que transmitem formalidade, né, para o texto. Não encha os slides com textos. Pessoal, se vocês colocarem, né, 2, 3 parágrafos da introdução do referencial teórico com citação no slide, ninguém vai ler. Não lê, né? Os slides, eles servem ali como suporte. A leitura, como eu disse, já foi feita no trabalho. Então, não encha os slides com textos. Use apenas tópicos ou imagens para ilustrar o assunto, tá? De repente, há uma imagem que ilustre muito bem aquele assunto que está sendo tratado, você pode utilizar essa imagem. Por quê? O foco da apresentação é você. Você, o que você vai falar. Os slides estão ali para te dar um suporte, tá? O tamanho da fonte deve ser de, no mínimo, 23 e, no máximo, 30. Por quê? A gente está num outro ambiente, né? Aqui a gente está apresentando na tela do computador. Se essa apresentação fosse presencial, eu ia falar com vocês que a fonte tem que ser no mínimo 25 e pode ir até 40 se for título. Por quê? Presencialmente a gente tem a questão da distância, da projeção, né? E isso altera o formato e o tamanho da fonte. Mas como a gente está falando dessa apresentação na tela de um computador, de 23 a 30 fica perfeito. Não fica muito pequeno e não fica grande demais a ponto de incomodar, né? Repito, cuidado com os erros de português, revise, revise, revise. Cuidado com as cores, porque nem sempre elas ficam bem quando projetadas. No caso também de projeção. Aqui no computador, a gente tem isso a nosso favor, né? Das cores não serem alteradas. Mesmo assim, é importante que a gente tome cuidado, né? Que a gente não use cores muito fortes, como, por exemplo, colocar pano de fundo. A gente tem como formatar, né, o pano de fundo do slide com imagem, com textura. Isso acaba poluindo, né, o texto. Então, optar por cores mais sóbrias, né, num tom mais formal. Ao digitar, tenha cuidado para não se esquecer de justificar as linhas. Isso aqui eu faço questão de mostrar aqui, porque não tem coisa que dá mais gastura. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Você vai ficar como eu pretendo que fique para mostrar para vocês. Acho que nem não vai ficar. Ó, por exemplo, eu digito, né? Eu saio digitando, tá tudo assim, ó, tudo bagunçado, as letras, né? Porque umas vêm para cá, outras vêm para lá. Eu não posso esquecer de fazer isso. Selecionar tudo bonitinho, vir aqui, ó, e justificar. Olha lá que bonitinho que fica. Fica tudo mais organizado, a margem fica toda bonitinha, né? Isso causa um aspecto, demonstra, né, um cuidado, um capricho durante a sua apresentação. É bem diferente do que ter uma frase terminando aqui, aí a outra vem e termina aqui. Então, na hora depois que você escreveu, seleciona e justifique as linhas do seu texto. E agora, durante a apresentação, eu devo ficar em pé ou sentado? Bom, nesse caso,
como a gente tem um espaço limitado por causa da câmera, né, que a gente precisa estar ali visível, a sugestão é que nós fiquemos sentados, né? Numa outra situação, qualquer, numa apresentação, eu iria falar para vocês, em pé, fique em pé, e sempre de frente, né, para a banca, sempre buscando ali a banca. Mas, neste momento de apresentação online, a sugestão é que você fique sentado mesmo, porque isso acaba limitando o seu, né, o seu raio de movimento, que é interessante para este momento. Mas vejam só, a gente não está ali, hoje em dia nem usa mais, né? Até na bancada do Jornal Nacional, os repórteres já são mais descontraídos. A gente pode ter esse momento de descontração, estar leve ali. A gente não precisa estar assim, por exemplo, né, para apresentar. Não. É só, como eu disse, procurar a câmera, atenção aos gestos, né, para que você, por exemplo, não faça assim, que vocês não vão ver, o meu braço foge aí do ângulo de vocês, mas estar sentado é a melhor opção para este momento, ok? Atenção ao tempo, como eu disse, vocês têm 15 minutos e 15 minutos precisam ser respeitados neste caso, porque vocês podem ser penalizados se ultrapassarem. Também não é possível fazer uma boa apresentação de um TCC com 7 minutos, né? Então, a gente precisa aí ter coerência. Se você tem até 15 minutos, vamos explorar esse tempo que você tem. Importante, lembre-se que você deve ser o foco de sua exposição e não os slides. Eu já disse isso. Os slides, eles servem como suporte, mas é você que precisa ali ser a estrela da noite, né? Não a sua apresentação. Aí vem a questão, o que eu coloco então nos slides? O que eu faço, né, para apresentar? Como que eu começo? Pessoal, a título de sugestão, isso não é uma regra, tá? É uma sugestão para guiá-los, para facilitar, né, nesse momento da montagem da apresentação. Então, o primeiro slide, que é aquele, né, que abre, quando você abre o seu trabalho, ele está lá, é o slide que a gente chama de capa da sua apresentação. O que você deve colocar nele, então? Né? Você deve inserir as informações que identificam o seu trabalho, né? Título do seu trabalho, por exemplo, nome do... Então, aqui eu dei um exemplo, tá? De um slide que é a capa. Então, aqui o título do seu TCC, o seu nome, o nome do seu orientador ou orientadora, o curso, né? E a data da sua defesa. Esse é o slide que vai estar lá aberto para todo mundo ver, enquanto você, por exemplo, dá boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia, nessa noite, né, tão importante para mim. O meu objetivo aqui hoje é defender o meu trabalho, cujo título é tal, tal, tal. Antes você já vai ter falado o seu nome, né? E o meu trabalho, eu contei com a orientação preciosa, valiosa de fulano de tal. Né? Então, esse é o slide que estará aberto enquanto você faz as honras, né? Enquanto você cumprimenta. E é muito interessante, quero agradecer, né, ao meu orientador, fulano de tal, agradecer ao professor que está ali avaliando o seu trabalho, né, porque ele leu o seu trabalho, ele vai fazer contribuições. Então, Karina, isso... Oi. Deixa eu interromper aqui, já que eu estou na perspectiva daqui a 1h30 apresentar. Diga. A minha maior dúvida era essa, assim, no que tange o primeiro momento. Uhum. Agora, o título do TCC. Beleza, coloquei lá meu título do TCC, acadêmico, orientador, com um título no qual ele tem, né, de doutor. Sim. Exato, né? Até então, assim. Só que nós temos avaliadores externos. Uhum. Busquei saber, assim, quando aquele que nos está avaliando não possui ainda um título, seja de doutor ou mestre,
Mas tá fazendo mestrado. Então, você tem que fazer o agradecimento dele. Seria tipo o meu. Agradecer a presença da mestranda Bianca Menezes pela disponibilidade para estar aqui, por estar aqui presente para a concretização desse trabalho. Olha, isso é bacana o que você disse, tá? Mas veja só, o título aí da graduação não é obrigatório que você diga. É substituível por senhor, senhora, que tem o mesmo grau de respeito, imprime o mesmo grau de respeito, tá? Na academia, né, quando a gente fala nesse ambiente acadêmico, é comum que a gente diga, nesses momentos formais, agradeço ao doutor fulano de tal, agradeço a mestranda, não tem problema nenhum, tá? Você dizer isso. Sim, mas por que era a minha dúvida? Algumas pessoas ainda têm um ego elevado e o preciosismo acadêmico. Aí eu fico medo assim, que eu já vi em banca chamar a atenção do aluno, ela colocou os títulos tanto do orientador como do avaliador e não colocou o do outro. Aí ele chamou a atenção por isso, posteriormente a explanação dela. Entendi. Não, aí é porque, no caso, ela deixou apenas um, né? Sem a menção aí do título, e isso incomodou de uma certa forma, né? Mas, se você for utilizar a questão da titulação, doutor, mestrando, então utilize para todos que estiverem presentes, tá? Mas, caso você tenha dúvida sobre a titulação, você pode utilizar senhor e senhora perfeitamente. E se alguém, por exemplo, te chamar a atenção por isso, por você não ter mencionado o título, você pode, inclusive, falar que essa questão dessa forma de tratamento tem respaldo no Manual de Redação da Presidência da República, que foi reimpresso e atualizado em 2018. Então, quando você não tem certeza da questão, né, da titulação, você pode substituir por senhor e senhora, tá? Porque a questão aí da titulação, do doutor, doutora, mestre, é uma questão de respeito, deveria ser, né? Costuma ser uma questão de respeito por aquela pessoa que atingiu aquele grau de titulação acadêmica. E senhor e senhora cumprem a mesma função, tá bom? Te respondi? Sim. Ok. Então, feito isso, né, a gente tem um slide que a gente chama de slide mestre. Esse slide mestre é aquele que dará início à sua apresentação propriamente dita, tá? Quando você começa, então, já a falar do seu trabalho, fez essas formalidades iniciais. É interessante que nele você apresente uma agenda contendo os tópicos que irá abordar a sua exposição. Por exemplo, né, o que você vai falar nessa sua apresentação? Então, vou falar um pouco da introdução, o objetivo. No caso de vocês, não entra a organização escolhida, né, porque o trabalho de vocês é de cunho bibliográfico, geralmente é estudo, né, bibliográfico, referencial teórico, metodologia. Então, vocês podem apresentar uma agenda, tá, com o que vai ser dito. Hoje, por exemplo, não sei se você se lembra, eu apresentei uma agenda dizendo dos 3 momentos da nossa conversa de hoje, tá? Então, isso pode ser feito no slide, como pode ser feito também sem a presença, né? Sem estar no slide, vocês falarem o que vai ser abordado. Bom, aí vem o slide da introdução. Vejam só, professora, mas a minha introdução tem 1,5 página, tem 2 páginas. Gente, não peguem trecho e copiem. Não copiem e colhem trechos da introdução no slide. Isso não dá certo. Como eu disse, ninguém vai ler, tá? Vejam só, eu coloquei aqui esses retângulozinhos aqui em tópico, tá? Para vocês terem uma ideia de que a apresentação, o slide sobre a introdução, ele deve ser apresentado em forma de tópicos. Vocês podem, inclusive, usar esses diagramazinhos assim, esses esquemas, tá? Então, vejam só. Vocês começam dizendo qual o tema ou problema do seu trabalho, né? Qual foi aquela pergunta que você quis responder lá quando você fez o projeto?
Então, eu vou chutar aqui, tá? Algo assim. Então, né, depois que você fez as apresentações, olha, o problema do meu trabalho, ao qual, né, eu desenvolvi a pesquisa para responder, visava né, achar uma resposta para a seguinte pergunta: por que as mulheres no Brasil têm salários até 30% menor do que os homens? Tá? Então, esse foi o meu problema de pesquisa, e a importância dele diz respeito ao fato de que há muito mais mulheres no mercado de trabalho, que têm jornadas triplas, e mesmo assim, elas recebem até 30% menos. Olha, isso, gente, eu estou falando, porque no slide vai estar escrito lá só a pergunta, vai estar escrito lá só a relevância, tá? Porque o resto, eu que vou complementar com minha fala, sem ler o que está escrito ali, tá? Qual o marco teórico que eu utilizei? Então, tentem colocar isso em uma frase, resumir mesmo em um tópico apenas, porque as outras informações que vocês julgarem necessárias, vocês irão falar, apresentar. Não é para copiar lá, né, do texto e colar, encher o slide de texto, porque isso polui o slide, não é essa a função, tá? Se for estudo de caso, né, no caso aí do direito, qual foi o estudo de caso? Olha, eu repeti, tá vendo? Se foi estudo de caso. Foi só um, né? Não foram dois. Então, se foi estudo de caso, qual foi? Como o trabalho de vocês foi estruturado? Sabe, lá na introdução, que a gente faz lá no finalzinho, assim, então esse trabalho, além da introdução, então você pode dizer aqui, né, o trabalho foi estruturado, né, além da introdução, com o referencial teórico, a metodologia, mas tudo isso em tópicos ou esquemas, bem objetivo. Lembrem-se disso. Coloque frase, né? Coloquem lá um enunciado, uma frase dizendo sobre o problema do seu trabalho, a justificativa, o marco teórico, e vocês complementem a informação depois, tá? Com a exposição de vocês. Então, aqui eu dei um exemplo, tá? De um modelo que pode ser usado para apresentação de uma introdução. Então, por exemplo, tema do trabalho, conceito, definição do tema em tópicos ou em forma de esquema. Então, na verdade, eu tirei o slide do exemplo. Gente, tirei, você acredita, Carol? Não era para tirar. Aqui, olha, não, lembrei o que é que eu queria. É porque eu passei tudo para cá. Eu passei tudo para cá. Então, vocês coloquem, né, na introdução, utilizando aqui, olha, tema do seu trabalho, então você pode colocar o tema do seu trabalho, outra caixinha, né, como eu fiz aqui, olha, com o marco teórico, você pode utilizar um outro com marco teórico, aí você vem uma outra caixinha com qual foi o estudo de caso, se foi o estudo de caso, exatamente assim, mostrando as caixinhas. Aí você fala de uma, mostra uma, complementa, mostra outra, complementa, ok? Bom, o objetivo. Antes, pessoal, de apresentar o objetivo propriamente dito, é bom inserir, como eu disse antes, a pergunta de pesquisa. Por quê? Numa linha lógica, né, da metodologia, a pergunta de pesquisa precede o objetivo. Você tem uma pergunta de pesquisa, aí você vai, então, traçar o seu objetivo para responder aquela pergunta. Por isso que aqui, olha, no slide anterior, que eu mostrei da introdução, é importante apresentar essa pergunta, tá? Na sequência, insira o seu objetivo geral, tá? Lembre-se que o objetivo geral visa responder a sua pergunta de pesquisa, como eu disse. Finalize apresentando os seus objetivos específicos. Simples. Vejam só como tem uma sequência. Você falou do marco teórico, da sua pergunta de pesquisa, se foi um estudo de caso, como o seu trabalho foi estruturado, e aí você vem na sequência com o seu slide de objetivo dizendo, então, para responder a essa pergunta de pesquisa, eu tracei como objetivo geral esse.
E, para alcançar esse objetivo geral, os específicos foram esse. Porque é assim que funciona a lógica, tá? Pensem assim, olha, o objetivo geral é o bolo de chocolate pronto, delicioso, saindo do forno. Esse é o meu objetivo, tá? Geral, ter um bolo saboroso, super recheado, pronto. O meu objetivo específico, então, os objetivos específicos são os ingredientes que eu vou utilizar para fazer esse bolo. Ou seja, os objetivos específicos precisam me levar ao objetivo geral, tá? Por isso dessa... Oi. Tem como você voltar essa sequência? Que a minha sequência aqui tá meio errada aqui. Eu tô resolvendo já resolvendo o meu. Já tá resolvendo o seu? A sequência aqui, eu ó. coloquei, tipo assim, o primeiro título, né? O nome do autor. Então, o segundo veria a justificativa. O tema do seu trabalho, né? O problema de pesquisa, o problema do seu trabalho, você colocou? Aí eu coloquei justificativa, objetivo específico, a hipótese, né? Tá, marco teórico, você colocou? Tem um marco teórico também. E, por último, a metodologia aqui que eu coloquei. Depois, tá, mas aí você vai colocar, você vai precisar inserir os resultados. Você inseriu? Tá. Não, resultado não. Mas você vai inserir, você vai ver aqui que eu vou mostrar. Porque você vai precisar apresentar para a banca quais foram, né, os resultados alcançados. Não, os resultados alcançados eu pego ali, realmente obteve. Mas só que aí seria quase a conclusão sua do seu trabalho, né? Tá, mas então você apresentou isso, né? Você colocou isso na sua apresentação. Sim. Ok, eu imaginei que você não tivesse colocado. Mas aqui é um exemplo de um slide sobre o objetivo, tá? Então, olha lá, a pergunta de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos. Coloquei essa ilustração aqui para mostrar para vocês que há um link entre eles, tá? Isso aqui não é aleatório, né? A pergunta de pesquisa é aquela inicial, aí vem o objetivo geral para responder esse, e vem os objetivos para chegar ao objetivo geral. Claro. Bruno e os demais colegas. Porque agora vocês já são nossos colegas, né? Vocês vão voltar agora no final do ano, se Deus quiser. Colegas de profissão. Colegas de profissão. Olha só, o PowerPoint, pessoal, não é obrigatório. Vocês vão fazer se vocês quiserem. Mas o que a professora Karine aqui já está explicando faz parte do roteiro de apresentação. Ainda que você não utilize o PowerPoint, você vai ter que fazer alguma coisa, nem que seja a fichinha, papel, a quadro, não sei o que você vai fazer, com esse roteiro. Por quê? É o início, meio e fim. Então, tudo isso que ela está falando aqui, você não precisa apresentar o PowerPoint. Se você quiser, ótimo. Agora, se não, você vai fazer sua fichazinha, seu roteiro, e você vai segui-la. Okay? Exatamente. O PowerPoint é só para auxiliar, né, nessa apresentação, para facilitar para a banca. Mas quem aí quiser optar por apresentar sem o PowerPoint, pode utilizar a fichinha. Mas, como a Carol disse, algumas coisas precisam aparecer na sua apresentação, tenha PowerPoint ou não. Por exemplo, não tem como você não falar do seu objetivo geral, dos objetivos específicos, não tem como você falar da justificativa, isso precisa aparecer, tá? Porque é isso que vai sustentar a sua defesa. Vejam, vocês estão defendendo um trabalho de vocês, tá? Aqui, no caso, não entra de vocês, né? No curso de Direito, aqui, olha, quando tá organização escolhida, estudo de caso, no curso de Direito, então, vocês precisam apresentar aqui qual foi o estudo de caso analisado, né? O que vocês, então, analisaram? A pesquisa foi feita sobre qual objeto, né? Então, esse é o momento de vocês falarem sobre qual objeto, sobre qual situação o estudo de vocês incidiu. Se tiver foto, pode apresentar neste momento foto, tá? E sempre em tópicos, estão vendo? Que eu insisto, sempre em tópicos. A gente evitar colocar aquele texto corrido, tá bom? Referencial teórico, né? Muitos alunos ficam, assim, tensos. Olha, o meu referencial teórico é extenso, né? Eu utilizei muitos autores. Como que eu vou fazer para apresentar o referencial teórico? Eu ficaria 15, 20 minutos só no referencial teórico.
Lembrem-se, a banca já leu. Nessa sessão aqui, o objetivo, então, é apresentar um breve percurso mesmo sobre as teorias e conceitos que embasaram o seu trabalho. Para isso, pessoal, vocês podem... Tem um microfone ligado? Vou pedir para desligar, por favor, que está dando... Não tem isso. Deixa eu ver aqui quem está. Tá dando para você ver aí a imagem deles? Não? Pessoal, desliguem o telefone. É o microfone, por favor, o telefone. Sabe qual pessoal, um exercício que nos ajuda nisso? Fechem os olhos e pensem assim, quais são os autores ou as teorias sem as quais eu não desenvolveria meu trabalho de jeito nenhum? Aí vocês vão ter a resposta, tá? Do que vocês precisam apresentar. Então, você pode fazer de forma muito simples, né? Os principais autores consultados, ou as principais teorias, né, que embasaram o meu trabalho foram tal, X, Y e Z, tá? De forma muito sucinta, porque a banca não espera que vocês tenham decorado teorias relacionadas ao autor, à obra, não é isso. É só que você aponte mesmo quais foram os principais sem as quais eu não teria apresentado o meu trabalho, tá? Então, aqui é só um exemplo de como pode ser feita essa construção, tá? E a metodologia. Gente, vejam só, lá na metodologia é uma das questões mais importantes, né, do trabalho, e eu sei que no caso de vocês utilizam bastante o estudo bibliográfico, às vezes documental. Nessa parte do trabalho, vocês não precisam colocar aquelas questões de ordem metodológica que está lá no texto. Meu trabalho foi de natureza pura, aplicado, o objetivo foi esse? Não. Sabe lá do bolo? O bolo lá do chocolate? O bolo de chocolate é o objetivo geral, os ingredientes são os específicos e a metodologia é o modo de fazer. Por quê? Para o meu bolo ficar fofinho, vai interferir se eu, por exemplo, bater a gema junto com a clara. Eu preciso bater a clara em neve para depois bater a gema. Então, aqui você vai colocar exatamente o seu serviço braçal, tá? O que você fez? Você consultou quantas obras, né? Você selecionou essas obras, né? Você começou, por exemplo, lendo com 6 e aí você selecionou, ok? No caso, né, do curso de Direito, como eu já disse, consiste em uma revisão de literatura. Vocês fizeram uma revisão de literatura, mas como consistiu essa revisão? O que foi consultado de fato? Tá? Então, é breve, é você colocar realmente o modo com que você fez aquele trabalho. Tá? E análise dos resultados ou capítulo de desenvolvimento. Nessa sessão, é muito importante que você dedique um pouco mais de tempo para elaborar os slides, tá? Porque aqui, como o Bruno disse, né, como eu comentei com o Bruno, é que você vai apresentar, então, alguns resultados do seu trabalho. Não tem como, pessoal, a gente apresentar todos os resultados. Por isso, o foco deve ser o seguinte: sabe aquela pergunta que você fez lá no início da sua apresentação? E sabe o objetivo geral? Você tinha o objetivo de quê? Né? Verificar, estou chutando aqui, por que no Brasil as mulheres recebem até 30% a menos que os homens? Esse era o seu objetivo geral. Apresente, então, o resultado que responda ou que vá ao encontro desse seu objetivo geral. Né? Então, o que você verificou disso aí? Por que as mulheres, então, recebem 30% menos? Tá? Esse é o caminho mais claro para que a gente apresente o resultado numa defesa, porque não tem como a gente elencar, né, todos aqueles resultados que a gente conseguiu desenvolver. Então, a gente precisa realmente focar em um que seja representativo. E não existe um resultado mais representativo do que aquele que vá realmente ao encontro do seu objetivo geral, tá? Aqui foi o que eu disse, né? Para você focar. Aqui, no caso de utilizar imagem,
que não é o caso de vocês, ter cuidado, né, com a transposição dessa imagem para o slide, porque muitas vezes a gente copia e cola do trabalho e não fica bom. Então, para a gente prestar atenção se a imagem está nítida, tá? Para quem, né, está ali nos assistindo, isso é muito importante. E, mais uma vez, nas palavras finais, né, é muito importante não encher o slide com texto. Use alguns tópicos ou diagramas para ilustrar, né, a sua conclusão. E algumas pessoas optam por utilizar uma citação de um autor, né, que tenha relação tanto com o trabalho quanto com aquele momento, né, de um estudioso. Isso pode ser feito, né, sem nenhum problema neste momento em que você está finalizando o seu trabalho. E não esquecer de listar as referências. Tá? Ah, professora, mas as referências estão lá no meu trabalho, elas não cabem todas aqui. As referências, elas não precisam ter esse mesmo formato, tamanho de fonte. Elas podem estar em fonte 12, pequenininha, mas é norma a gente citar referência em apresentação. Ninguém vai ler, você não precisa parar o slide lá na referência, mas é porque precisa constar, tá? A referência. Aí, você terminou a sua apresentação, o que você vai fazer? Você não vai desligar e não vai sair correndo. Você vai agradecer, mais uma vez, e se colocar à disposição para responder as questões da banca. Olha que lindo. Aí, neste momento, né, você agradece, se coloca à disposição, na hora de responder aos questionamentos da banca, você pode acordar aí com o seu orientador se você vai anotar e responder depois, ou se eles vão, né, fazendo as perguntas e você vai respondendo. Esteja com o seu TCC ali do seu lado, né? Pode ser que você precise em algum momento recorrer a ele e confie em você, né? Você fez o seu trabalho e todas as perguntas serão sobre ele. Não há motivos para medo de não saber responder. Se você não entender uma pergunta, eu não entendi uma pergunta que foi feita, o que você faz? Diga. Olha, você poderia repetir a pergunta? Eu não entendi, não ficou claro para mim. Não tem problema nenhum, né? A gente não entender uma pergunta de um avaliador. E lembrando que todos estão ali com a intenção de colaborar com vocês, tá? O Unifem deseja sucesso a todos. Lembrando, depois que vocês terminaram a apresentação, tirem do modo de apresentação, tá? Para que vocês voltem a ver. Diga, alguém me chamou? Fui eu, meu nome é Lohane. Oi, Deixa eu te falar. Sim. Essa questão das referências, por exemplo, quem não for apresentar por slide, como é que eu vou falar das referências? Não. Aí, se você não for apresentar por slide, não precisa. A questão das referências é norma para apresentação em slide. Não, tá? beleza. Obrigada. Tá? Essa apresentação é oral, então você não precisa. Tá? Karine. Oi? Boa noite, meu nome é Wilner, eu gostei muito da sua aula. Foi aula não! Obrigada, Wilner. Vai estar postada em algum lugar essa aula sua? Vai sim. Vai. A Carol vai disponibilizar, tá? Para vocês, né, Carol? Pode, claro. Pode. Isso aqui não é uma aula, isso aqui é um mini curso. Não, nada disso, gente. Mas vai... Só para deixar vocês entrarem na sala, mas não. Mas, pessoal, a intenção é essa mesmo, assim, é ajudá-los, né, auxiliá-los, porque eu sei como a gente fica inseguro, a gente fica perdido nesse momento, né, porque uma apresentação de trabalho durante a graduação não se compara para a gente a uma defesa, né, de TCC. Por mais que num trabalho a gente esteja ali sendo avaliado por um professor, ali é um momento que a gente está aprendendo, que a gente pode errar. Não que na defesa a gente não possa errar, a gente pode errar a vida inteira, né? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade de, enquanto seres humanos, errar. Mas a gente quer fazer o certo, né? O mais certo possível. Então, assim, essas dicas são para que vocês, então, encontrem um caminho, né? Não fiquem perdidos, saibam por onde começar, tá?
Essa é a intenção. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado e estou à disposição aí de vocês. E desejo muito sucesso, né, nesse novo ciclo da vida de vocês e que vocês não parem por aí, que essa seja só a primeira defesa, que vocês enfrentem uma banca de mestrado e uma de doutorado. Amém. Karine, a gente só tem que te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Ela do meu ladinho aqui. Muito obrigada, professora Karine. Eu já falei com ela para ela lançar um curso e vender, vai bombar. Karine é show, além Nós vamos pensar nisso. Inteligente, tentou trazer aqui para vocês e trouxe, né? Trouxe aqui diretrizes para que o dia que se inicia hoje ele seja aí marcado por grande sucesso, o resultado de todo o curso, de toda a trajetória de vocês. Então, o nosso desejo é que a Alessandra, Anderson, Andréia, Camila, Carol, Lohane, Marcos, Rosiane, Bruno que saiu, Williane, William, sucesso a todos vocês, tá? Vai dar certo, confie, o trabalho é seu. Exatamente. Então, postura, firmeza, vai dar tudo certo. Tá? Espero que a gente tenha contribuído aí um pouquinho. Eu aqui só fiquei abrindo sala, fechando sala, porque eu estou aqui. Não, mas a ideia foi da Carol. Sem a Carol, isso não teria acontecido. Né? Então, sem dúvida, a contribuição da Carol aí é fundamental. Bom, pessoal, então, olha, boa sorte, tá? Estou aqui à disposição, aqui no Unifem, que vocês precisarem, podem contar comigo, com a Carol, tenho certeza, né, que vocês sempre podem contar com ela, e eu também estou por aqui sempre à disposição de vocês, tá bom? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Andréia. Provavelmente eu devo apresentar, talvez, presencialmente. O meu vai ser no final do semestre. Talvez, né? Do próximo semestre? Tomara, né, Andréia? A gente torce por isso. A gente torce por talvez, isso. Deve ser. Tomara, viu? Vamos torcer por isso. Tá bom? Então tá, um abraço, viu? Outro. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau.